Gustavo Olkowski, o nosso... Gustavo, ele é auditor do tribunal, assessor do ministro Augusto Nardes. Gustavo, por favor. Muito obrigado. Obrigado, Manuel. Parabenizar aqui os colegas que me antecederam. Eu vou já avisando que a minha apresentação vai ser breve. Já fiz o corte em alguns slides e vou compartilhar. Se puder, alguém me dá um feedback se está aparecendo na tela corretamente a apresentação. Sim, tá aparece ótimo. Sim, Gustavo. Está aparecendo. Ótimo. Então, hoje a gente está aqui para falar dos desafios, vou fazer esse fechamento, sendo bem breve, os desafios da nova lei de licitações para os municípios. Antes, eu queria contar uma rápida história que aconteceu comigo e que me parece bem oportuna para fechar esse evento, que é esse dia aqui. Muitos aqui de vocês vão até conhecer aonde que eu estou aqui. Essa imagem, uma foto é minha com a minha filha Cecília, lá no Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba. E esse dia foi muito curioso, porque apesar da foto mostrar um dia belíssimo, claro, bem ensolarado, pouco tempo depois, para quem conhece esse local, atrás tem um parque, que é bem bacana o parque, e a gente foi passear no parque, e aí, de repente, de uma hora para outra, pum, virou o tempo e caiu um pé d'água, caiu um temporal. Eu e a Cecília corremos para chegar num local coberto. Eu, com o tamanho da minha perna aqui, rapidamente, ali uns 10, 15 passos, já consegui chegar no local. Já a Cecília, com essa perna desse tamanho, para chegar no mesmo local, foi ali correndo, e caminhou muito mais do que eu, ainda tropeçou e caiu, e se sujou, e chegou toda molhada ali no coberto, e naturalmente brigou comigo, como se a culpa fosse minha. Mas, enfim, o que isso tem a ver? Vamos aqui falar, hoje não estou aqui para falar de mim, estou aqui para falar da lei de licitações, a nova lei de licitações, lei 14.133. Então, vamos focar, vamos entender essa lei. O que é essa lei? O Rafael já trouxe um rápido panorama, eu quero também trazer um pouco dessa visão que o gestor precisa ter dessa mudança. Então, a gente tinha, por quase 30 anos, a gente tinha aqui a nossa querida lei 8666 de 1993. Essa lei, a lei antiga, ela tinha um foco no processo, ela desenhava ali a estrutura do processo para o gestor público seguir aquele passo a passo e, no final, chegar no seu resultado. Era mais ou menos como essa máquina de salsicha que eu coloquei aqui na tela. Então, a máquina de salsicha é o quê? Você enfia o porco de um lado e do outro lado sai a salsicha. Imaginava-se que a lei de licitações, a lei 8666, era isso daqui. Então, enfiava o porco de um lado e fazia o passo a passo da lei e saía do outro lado a salsicha. E no lugar do porco, né, a gente fala o quê? Bota aqui projeto básico, escreve o edital dessa forma aqui, lá tem as cláusulas que tem que ser, bota aqui a previsão das garantias, bota também sanções, que vai sancionar o contratado. E no final você faz, gestor público, junta tudo isso, coloca na máquina, aí você abre prazo de tantos dias, faz habilitação, mais tantos dias, faz recurso, faz assim, assado, pá, termo de recebimento definitivo, pronto. Chegou do outro lado com a obra concluída. E que nem a gente já viu hoje aqui, o Romeu falou na nossa primeira apresentação do dia, a nossa máquina de salsicha veio quebrada, ela veio com defeito. Por quê? Porque a gente enfia o porco de um lado e não sai a salsicha do outro lado. Você enfia o edital com projeto básico, com tudo igual que a lei manda, e no final não sai a obra concluída, a obra finalizada. Isso quando enfia o porco, né? Tem muita gente que enfia outros bichos aí na nossa máquina de salsicha, ou então também tem muito órgão que coloca um porco, mas um porco faltando um pedaço, um porco não tão bem certinho. Mas ainda que coloque o porco, a gente tem uma dificuldade de, do outro lado, sair a salsicha. E aí veio o quê? Veio a nossa nova lei de licitações, a nova lei 14.133, na expectativa de resolver esse problema. E o que essa nova lei fala? Vamos focar no processo também, a gente também vai desenhar o processo, mas a gente vai dar mais discricionariedade para o gestor. Então, se na lei 8666 a regra era gestor público, não pense, executa o que está na lei, e a gente viu que não deu certo, então agora a gente vai dar mais instrumentos. Então, como o colega Fabiano, da SDI, mencionou alguns dos instrumentos, então a lei muniu
o gestor de mais instrumentos, mais mecanismos, mais ferramentas para o gestor use da forma que for melhor com o seu caso. Por quê? Porque você vai usar essa lei para contratar caneta, para contratar obra, para comprar avião, para comprar helicóptero e para comprar papel e para contratar serviço de limpeza. Então, você que vai ter que, gestor, tem uma maior responsabilidade de melhor aplicar esses vários instrumentos que a nova lei trouxe. Então, é um processo, ela foca no processo, mas permite uma discricionariedade que não tinha antes na Lei 8666. E aí, também, que nem o Rafael falou, ela coloca, não adianta a gente desenhar um processo, por melhor que seja o processo, se a gente não tiver uma boa governança. Por quê? Porque o processo é gerido por pessoas. Então, os órgãos, a nova lei, ela fala, os órgãos públicos têm que ter a governança como pilar para a melhoria das contratações. E é sobre esse aspecto da governança que o ministro Nardes, meu chefe, falou no início aqui do nosso evento, é sobre esse foco que eu vou dar. Então, o artigo 11, eu vou falar só desse parágrafo único do artigo 11 na apresentação, ele fala que a alta administração do órgão ou entidade é responsável pela governança das contratações. O que é governança, assim, grosso modo? Governança é mecanismos para garantir a entrega de resultado. Então, uma boa governança é um órgão que tem bons mecanismos que garantem a entrega de resultados. Então, a governança é associada à entrega de resultados. Deve implementar processos e estruturas, inclusive de gestão de riscos e controles internos, que foi bastante falado aqui, para avaliar, direcionar e monitorar os processos licitatórios e os respectivos contratos, com o intuito de alcançar os objetivos estabelecidos no caput desse artigo, promover um ambiente íntegro e confiável, assegurar o alinhamento das contratações ao planejamento estratégico e às leis orçamentárias e promover eficiência, efetividade e eficácia em suas contratações. Bem, tudo isso daqui, em alguma medida, foi abordado aqui no nosso evento, mas eu quero focar, eu vou adentrar aqui alguns detalhes sobre esse dispositivo, sobre esse parágrafo único, e eu quero começar a falar aqui do alinhamento das contratações ao planejamento estratégico. E eu quero mostrar essa figura que eu tenho certeza que você que está assistindo conhece Alice no País das Maravilhas, a fábula de Lewis Carroll. Então, às vezes você não conhece a fábula, mas pelo menos já ouviu falar dessa fábula da Alice no País das Maravilhas. E tem uma imagem bastante marcante e que eu quero trazer para cá, é quando a Alice trava um diálogo com o gato. E ela encontra o gato e pergunta assim, você poderia me ajudar? Aí o gato responde, sim, pois não. A Alice pergunta, para onde vai essa estrada? Aí o gato retorna a pergunta e fala assim, para onde você quer ir? A Alice fala, eu não sei, estou perdida. E aí o gato então responde, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, esse pequeno trecho da fábula de Alice no País das Maravilhas, do Lewis Carroll, ele é essencial quando a gente fala do planejamento estratégico. É exatamente isso, o planejamento estratégico. Para onde nós vamos? Então, eu quero mostrar aqui, no próximo slide, um planejamento estratégico do TCU, do Tribunal de Contas da União. Então, o primeiro ponto importante do planejamento estratégico, qual que é a missão do órgão público? No caso do TCU, é aprimorar a administração pública em benefício da sociedade por meio do controle externo. Então, todas as ações do Tribunal de Contas da União têm que estar alinhadas, têm que entregar resultados para conseguir alcançar essa missão. Então, quais objetivos principais? Como que vai ser alcançado isso? Então, o Tribunal de Contas da União precisa buscar, nos seus trabalhos, então, os 3 aqui resultados que ele espera ao final. Então, esses são os objetivos que ele espera ao final de cada trabalho seu. Aprimorar, que é o que está em verde, aprimorar a governança e gestão das organizações e políticas públicas, coibir a má gestão dos recursos públicos e fomentar a administração pública transparente. Então, todas as ações do tribunal do TCU, devem visar esses
resultados. Agora, muita gente fala assim, isso é mera burocracia, isso é um trabalho danado para fazer e não serve para nada. Então, vamos pensar que não tivesse esse mapa estratégico. E aí você falaria, qual que é a missão do TCU? A missão do TCU é fazer controle externo, é exercer controle externo sobre a administração pública. Ótimo. Se for assim, então a gente começa a ter o controle pelo controle, o controle com o fim em si mesmo. Tanto que acho que quase todos os que me precederam falaram disso, o fim em si mesmo. Então, seria o controle pelo controle. Então, qualquer ação de controle que o Tribunal de Contas da União estivesse exercendo, já seria suficiente para atender ao seu objetivo. Afinal, ele está exercendo controle. Por mais inútil que possa ser uma ação de controle, por menor resultado que ela possa gerar. Mas não, aqui está falando, a gente precisa aprimorar a administração pública por meio do controle. Então, a gente começa, não adianta fazer o controle pelo controle. As ações precisam se guiar num resultado. E as licitações do TCU têm que ser, por mais que sejam licitações meio de logística do próprio órgão, elas precisam contribuir em alguma medida para o alcance desse resultado, para essa missão. E agora, você imagina o seu órgão, ou a sua prefeitura, onde você trabalha. Poucos órgãos poucos órgãos da administração pública em geral, então eu acredito, eu falo com segurança, que poucos aqui dos que estão nos assistindo, o órgão que trabalha possui a sua missão. Imagina uma secretaria de saúde. Qual que é, como não tem a missão bem definida, o que seria uma missão da secretaria de saúde? Fazer saúde? Não faz sentido. Uma secretaria de educação, fazer educação? Não faz. A Secretaria de Saúde não faz educação, ela tem que ter claro, para ela conseguir atuar, qual que é a missão dela, quais são os objetivos que ela precisa alcançar. E aí, a partir desses objetivos, todas as ações vão estar vinculadas a ele, inclusive as licitações, inclusive todas as licitações do órgão. Então é isso, quando falo alinhamento das contratações ao planejamento estratégico, é que a licitação, como o Romeu falou no início, como o Di Bello falou, como o Martin falou, ela não é o fim em si mesmo. A contratação, a obra pública não é o fim em si mesmo. Ela tem que ela é um meio para alcançar o objetivo, para o órgão cumprir a missão dele. Então, assim, faça o primeiro ponto, né, que é a reflexão que eu quero trazer. O órgão de você, não precisa compartilhar com o coleguinha, só pensando, o órgão de você, que você trabalha, ele possui, claro, essa missão, aonde ele quer chegar, os objetivos que ele precisa alcançar. Então, esse é um primeiro ponto, um primeiro desafio para empregar aqui esse artigo, para implementar esse parágrafo único do artigo 11. Então, saindo do planejamento estratégico e indo para o próximo tópico, então ele fala que tem que alcançar as licitações, né, a alta administração, ela tem que buscar aqui o alcance dos objetivos estabelecidos no caput desse artigo. Então, também, o que diz, né, quais são esses objetivos? O caput do artigo 11, ele traz 4 incisos, que eu não vou ter tempo de falar sobre eles, mas eu quero falar pelo menos sobre o primeiro, que é o processo licitatório tem por objetivo assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado da contratação mais vantajoso para a administração pública, inclusive no que se refere ao ciclo de vida do objeto. Foi dado um exemplo, já não lembro mais por quem aqui no evento, sobre a compra do carro. Eu vou comprar um carro velho, o carro velho é mais barato, só que ele vai me dar no ciclo de vida um prejuízo. Por quê? Porque a manutenção dele é cara. Então, não vou olhar o objeto estanque, a construção da obra estanque, a contratação de um equipamento estanque. Eu vou procurar olhar o ciclo de vida dele e qual desses que vai me dar o resultado mais vantajoso para a administração pública. E quando eu falo em resultado, naturalmente, eu preciso ter um objetivo para falar de resultado. Então, de novo, a importância de estar claro esse resultado. Tem uma piadinha, não sei se é piada, mas enfim, tem uma história que é muito tradicional em obras, que eu chego numa obra e pergunto para um pedreiro que está fazendo ali, pergunto para o pedreiro, o que você está fazendo? E ele fala assim, estou assentando tijolos. Aí, muito bem, vou para o segundo pedreiro, o que você está fazendo? Estou fazendo uma parede. Muito bem, vou para o terceiro pedreiro. O que você está fazendo?
eu estou construindo uma escola para a educação dos meus filhos. Qual desses 3 pedreiros que tem a maior chance de fazer o melhor serviço? Certamente é o terceiro. Por quê? Porque ele sabe onde ele quer chegar. Ele sabe que, ó, se eu fizer mal feito, lá na frente não vai ter um bom resultado. Ele sabe ali aonde que ele precisa chegar. E é esse ponto, né? Isso que é tão importante, essa palavra, gerar o resultado de contratação mais vantajoso para a administração. De novo, estamos falando. A gente precisa ter claro aonde que o nosso órgão quer chegar, quais são os objetivos, e a licitação é o meio, que nem foi falado aqui, para o alcance desses objetivos. Então, continuando, próximo item aqui que eu vou falar é a parte de gestão de riscos, que foi tão falada aqui na nossa apresentação. Acho que todo mundo falou em gestão de riscos e controles internos. O que é isso? Bom, eu faço um paralelo aqui. Por que a gente escova os dentes? O risco está presente, né, a gestão de risco ela está presente no nosso dia a dia. Então, eu vou dar um exemplo claro para vocês. Por que a gente escova os dentes? A gente escova os dentes porque a gente quer ter dente bonito e saudável. É por isso que a gente escova os dentes. Como que eu faço para alcançar quais os problemas que podem impactar nesse objetivo? O dente pode cariar, apodrecer e cair. Isso prejudica o meu objetivo de ter dentes bonitos e saudáveis. Então, por causa disso, o que eu faço? Uma gestão desse risco. Como que eu faço essa gestão? Eu coloco controles. Quais são os controles que eu coloco nessa gestão de riscos? Eu vou escovar os dentes sempre depois das refeições. Além disso, eu vou no dentista periodicamente. Então, esses são os controles, é isso que eu estou fazendo, a minha gestão de riscos para o alcance do meu objetivo. Não faz sentido eu falar em gestão de riscos, e eu vejo muito órgão fazendo isso, falando, vou fazer gestão de riscos, e aí sai desenhando ali, isso pode acontecer de ruim, isso pode acontecer de ruim, e se isso acontecer, eu vou tratar isso. Mas qual que é o objetivo do seu? Aonde você quer chegar? Esse é o primeiro ponto, é definir os objetivos, escrever o objetivo, não precisa estar bonito, mas tem que estar escrito, claro, para a partir daí eu começar a utilizar técnicas, brainstorming, método Delphi, enfim, para definir os riscos. E depois de definido os eventos de riscos, aí eu vou definir controles capazes de mitigar esses riscos. Vamos trazer para a obra, para a prática de obra. Uma prefeitura, que nem o Romeu falou aqui, mostrou o panorama, o tanto de obra paralisada, fora o tanto de obra atrasada que tem, né? Tem a paralisação é o extremo, mas e o tanto de obra atrasada? Então, um órgão, uma prefeitura, ela quer reduzir a quantidade de obras atrasadas / paralisadas. Qual que é, por exemplo, um controle que deve ser adotado, então, para conseguir alcançar ali o objetivo dela, a entrega da obra? Então, qual que é um controle para evitar esse risco? É fazer pontos de controle. Então, não adianta o fiscal só chegar no final do contrato ou lá na frente e falar, vamos ver aqui o cronograma, vamos analisar o cronograma. Não. Então, um dos possíveis controles para evitar esse risco é fazer ali diversos pontos de controle ao longo da execução de todo o contrato. Poxa, mas se eu vou fazer isso, eu sou uma prefeitura que eu tenho pouca gente e uma carteira enorme de contratos. Como é que eu faço? Então, você não vai conseguir fazer a quantidade desejada de pontos de controles em todos os seus empreendimentos, em todas as suas obras. Onde que você vai fazer? Você vai pegar as obras mais relevantes, os contratos mais relevantes, e esses contratos mais relevantes, você vai aumentar a quantidade de pontos de controle. Os contratos que são menos relevantes, você coloca pontos de controle, mas em menor quantidade. Com isso, você está gerenciando a sua atuação. Mas como que eu sei qual que é o contrato mais relevante que eu tenho? De novo, é o que vai te entregar o maior resultado, é o que vai melhor contribuir para o órgão alcançar os seus objetivos. Então, de novo está falando de objetivo. Porque o objetivo é a base da governança, é ter objetivo, é ter uma direção. Se não tiver um direcionamento, acabou a governança, não tem governança, porque não se sabe onde vai chegar, se não sabe onde vai chegar, não consegue identificar os riscos, se não consegue identificar os riscos, não consegue instituir controles adequados e compatíveis para mitigar esses riscos. É a história, de novo, do Alice no País das Maravilhas.
Então, já falei que eu reduzi a minha apresentação e reduzi mesmo. Então, chegando aqui no... O que tem a ver aquela história que eu contei no início da nossa apresentação? Ao contrário do que muita gente pode ter pensado, essa história não era sobre mim. Essa história era sobre você que está assistindo, era sobre o órgão que você trabalha, que eu falei essa história. Por quê? O que tem a ver? Porque alguns órgãos, para implementar a nova lei de licitações, vão ter que dar meia dúzia de passos. Com 10 passos já consegue fazer uma boa implementação. Todos esses mecanismos que foram falados hoje, esses que eu mencionei brevemente aqui nessa minha apresentação, todos esses mecanismos, alguns órgãos já têm em estágio avançado de implementação, já estão com eles já bastante avançado. Então, para esses, meia dúzia de passos é suficiente para chegar ali e conseguir implementar com sucesso a nova lei de licitações, com tudo que ela prevê, uma boa governança. Já outros órgãos, outras prefeituras, elas vão ser igual a minha filha Cecília, elas não estão tão preparadas, então não adianta chegar, achar que meia dúzia de passos vai ser suficiente. Então, para conseguir implementar a lei de licitações, para conseguir chegar no final, no mesmo lugar de alguns outros órgãos, elas vão ter que ter uma longa caminhada, caminhar muito mais, um esforço muito maior. Por quê? Porque as pernas ainda são menores, então vai ter que ter um maior esforço. Vai tropeçar no meio do caminho, vai cair no meio do caminho, mas vai ter que levantar para conseguir chegar até o final, ainda que chegue molhado no final, mas vai chegar. Vai ser um caminho que tem que ser percorrido nesse prazo de transição. A gente tem até 1º de abril, veja a data, né? 1º de abril de 2023, para implementar a nova lei de licitações nas prefeituras, nos órgãos públicos todos em geral. E alguns dispositivos, isso é uma confusão, o Rafael trouxe isso daqui, é uma confusão que muitos fazem. Eu sou uma pequena prefeitura, então eu tenho 6 anos para implementar a nova lei. Não, você tem... Sendo pequena prefeitura, você tem 6 anos para implementar alguns dispositivos da nova lei. Mas a nova lei, o prazo é 2 anos, 1º de abril de 2023. Então, com isso, eu encerro e volto a palavra para o Manuel continuar aqui o evento.